Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim também morreu a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta véspera da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, que amanhã, no domingo, nós vamos então celebrar com toda a festividade, o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 40, o tema que nós vemos aqui é o tema da ressurreição. E é interessante que os saduceus venham a perguntar, e na realidade eles não vieram perguntar, eles vieram com uma pergunta capciosa, eles vieram com um argumento tentando pegar Jesus pelo pé, uma vez que eles, os saduceus, que eram o grupo religioso da época de Jesus, assim como os essênios, como os fariseus, como os escribas, eram vários grupos religiosos da época de Jesus. Os fariseus, por exemplo, eles acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. E por isso, eles fazem, então, essa pergunta para Jesus. Então, o ponto central da nossa meditação é, sem dúvida alguma, queridos irmãos, a ressurreição. E qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Eles contam uma história daquela mulher que se casou com 7 homens e ela ficou viúva dos 7. Por fim, morre a mulher também e perguntam para Jesus: na ressurreição, ela será mulher de quem, se ela teve casado com os 7? É uma pergunta capciosa mesmo, mas nosso Senhor, ele responde: no céu, na ressurreição, nem os homens se casam e nem as mulheres se dão em casamento, porque eles serão como anjos. Então veja, esse evangelho é carregado de ensinamento para cada um de nós, e isso nos ajuda na nossa vida espiritual. Primeiro, o casamento, então já quer dizer algo aqui para a gente. Primeiro, o casamento é algo para essa vida. Então isso aqui a gente já pode deixar, já fica muito claro, inclusive esse também é um ensinamento da igreja. O sacramento do matrimônio, ele é para esta vida. Não existe casados para sempre. O casamento é para esta vida, aquilo que a igreja ensina, mas aquilo que a palavra de Deus está nos colocando agora. Então, o casamento, ele é para esta vida. Ora, se o casamento ele é para esta vida, então significa dizer que o casamento não é um fim em si mesmo. Então isso aqui para nós é algo maravilhoso. Porque aqueles que colocam todas as suas fichas no casamento, no matrimônio, ele pode se frustrar. O casamento é algo maravilhoso, o sacramento do matrimônio, viver a dimensão sobrenatural do matrimônio,
mas ele não é um fim em si mesmo. O casamento é um meio para um fim muito maior. Assim como a vida celibatária é um meio, o fim é a glória. Foi para isso que nós fomos criados. É Deus, é a visão beatífica, é estar com Deus face a face no céu. Então veja, esse é o primeiro grande ensinamento. Segundo, a ressurreição, e é o tema deste, a questão do casamento foi só uma aspas aqui para explicar, que o casamento ele não é para a vida toda, ele é só para essa vida e ele é um meio para um fim muito maior, que é a glória de Deus. Agora, o tema central da nossa meditação é a ressurreição. E aqui tem algo maravilhoso. São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo que ele dedica a falar da ressurreição, ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e vã também seria, nós estaremos perdendo tempo. Em outras palavras, São Paulo está dizendo isso lá na 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo diz isso. Ele está dizendo também aquilo que nós já sabemos e que o catecismo nos ensina, que o ponto central da nossa fé é a ressurreição. Nós não acreditamos na transmigração da alma, nós não acreditamos na reencarnação, porque Hebreus 9, 27 diz isso claramente, está determinado que os homens morrem uma única vez. Quantas vezes o homem morre? Uma. Isso é a palavra de Deus que diz, a Bíblia. Hebreus 9, 27. Está determinado que os homens morrem uma única vez. Nós não acreditamos na doutrina da reencarnação. Deus não trabalha com material reciclado. Nós acreditamos na ressurreição. E quando acontecerá a ressurreição? Acontecerá por conta da parousia. Acontecerá por conta da segunda vinda de nosso Senhor a este mundo. Então veja, irmãos, aqui está o segredo para nós. O ponto central da nossa fé, crer na ressurreição. Imagina isso, Primeiro eu preciso dizer algo que os nossos irmãos separados, eles não creem dessa maneira. Quando eles dizem, por exemplo, que um santo, Maria, qualquer outro santo, eu nem gostaria de colocar Nossa Senhora aqui nesse meio, mas porque ela é a plenitude, ela já foi coroada aquilo que os outros santos ainda não receberam. No dogma da Assunção, nós proclamamos que Nossa Senhora já tem o seu corpo ressuscitado, mas todos os outros santos não. Mas aonde está o problema, meus irmãos, para nós entendermos esse evangelho de hoje? O que nosso Senhor quer puxar no nosso coração quando ele fala da ressurreição? Primeiro, para nós entendermos aquilo que eu estava dizendo, que os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos separados, os protestantes principalmente, creem diferente, é que para eles os santos estão dormindo. Mas nós cremos na imortalidade da alma. Ora, a morte física, e o nome já diz, a morte biológica, que é essa que os nossos órgãos param de funcionar e que o nosso corpo perde a vida biológica, é uma coisa. Agora, a alma, aqui está o problema, é a alma do ser humano. É acreditar na alma, porque é bem verdade que existe uma alma espiritual, agraciada pela graça de Deus. Existe a alma, e a alma, como ela é um princípio imaterial, ela não morre com a morte biológica. Então nós cremos na imortalidade da alma. Agora o problema é, existe uma alma. Ora, precisa existir uma alma, porque senão nós seríamos animais. Porque um animal, quando ele morre, ele acabou. Simplesmente acabou. Ele está lá enterrado e acabou. Não tem ressurreição para cachorro, não tem ressurreição para gato. Acabou. Mas o ser humano não. A sua alma, a alma, que é o princípio imaterial do composto humano entre corpo e alma, essa alma, ela vai para junto de Deus. Sabedoria, capítulo 2, capítulo 3. As almas dos justos estão nas mãos de
Deus, a palavra de Deus diz isso. A doutrina da igreja nos ensina isso. Então a alma, ela vai para junto de Deus e lá, imediatamente após a morte, ela recebe o julgamento. Condenação ou salvação? Salvação, podendo passar por um estágio do purgatório. E a ressurreição, já que o tema é a ressurreição ela acontecerá por conta da parousia, da segunda vinda de nosso Senhor. Nós teremos o nosso corpo de novo, unido à nossa alma, e um corpo que já não morre mais. Veja, é o que Jesus diz aqui no Evangelho, né? Para a vida futura. Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer. Eles já não poderão morrer. Por quê? Porque terão já o seu corpo glorioso, ressuscitado. Aquilo que o livro do Apocalipse diz. Já passou a primeira condição, já não há mais dor, já não há mais sofrimento, todas as lágrimas serão cessadas, porque aquela primeira condição, ou seja, a condição mortal do nosso corpo, ela passou. Agora nós teremos o nosso corpo glorioso, ressuscitado. Não outro corpo, não o corpo de um bicho, não o corpo de uma outra pessoa, porque a alma ela tem a forma do corpo, mas somente esse corpo. Por isso nós temos que valorizar o nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque um dia esse corpo, não outro, ele ressuscitará glorioso. Essa é a doutrina maravilhosa. E por isso, aqueles que perderam seus corpos mutilados, que perderam membros, que morreram de formas trágicas, nós cremos que Jesus restituirá tudo isso de novo. E crer assim, meus queridos, é algo grandioso para o nosso coração. Tudo isso, aquilo que o Senhor nos diz. Então a nossa fé, ela não está pautada em outra coisa que não seja a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, como nos ensina São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.